E antes de eu vir para cá, logo estava no meu coração lembrando que o Senhor Jesus, por onde ele passava, ele não só dava o direito das pessoas serem salvas, como a Bíblia fala que Jesus também dava às pessoas o direito de ficarem curadas e libertas. Dificilmente você vê Jesus passar por um local e não ocorrer curas e milagres naquele lugar, com exceção aonde há incredulidade. A Bíblia fala que houve 2 momentos que as pessoas deixaram com que a incredulidade fosse maior do que a sua fé. E a Bíblia fala que assim o Senhor não pôde fazer ali muitas coisas. Em uma situação, a Bíblia fala que Jesus teve que impor as mãos sobre as pessoas para que elas viessem ficar curadas. Em outra situação, Jesus teve que ir embora e não pôde operar milagres nenhum. Então Deus ele só não cura, Deus ele só não liberta, Deus ele só não faz a obra quando o nosso coração está repleto de incredulidade. Inclusive a Bíblia fala que esse foi o principal motivo pelo qual Israel pereceu no deserto. Então às vezes nós servimos a Deus, andamos com Deus, mas deixamos ainda a incredulidade tomar conta do nosso coração, e é o que nós não podemos fazer. Amém, pessoal? Não é essa a palavra, porque hoje eu quero fazer oração pela cura, mas eu quero falar sobre 3 coisas que de alguma forma tentam tirar o controle da nossa vida. Eu costumo dizer, quando eu prego essa palavra, que eu já preguei acho que umas 2 vezes na minha vida, essa está sendo a terceira, quando eu costumo dizer que a pior coisa no mundo, na vida de uma pessoa, é quando ela se sente impotente, quando ela não consegue ter domínio sobre as situações. Por exemplo, quando a criança ela dá trabalho, quando o filho dá dor de cabeça, mas enquanto o pai ou a mãe ainda tem domínio sobre a vida do filho, uma é a reação do pai. Agora, quando a criança cresce, o jovem cresce, o filho cresce, e de repente a gente não tem mais aquele domínio sobre a vida do filho, aquilo nos causa uma frustração tão grande, um desespero, porque embora a gente esteja sabendo que são ações do próprio filho, que um dia ele vai fazer suas próprias escolhas, não adianta. Eu fico vendo pai e mãe que muitas vezes se frustra, perguntando aonde é que você errou. Você não errou em lugar nenhum, pelo menos eu penso assim, né? Se você instruiu a pessoa no caminho da verdade, se você instruiu o jovem no caminho da verdade, vai chegar um dia que ele vai fazer as próprias escolhas. E se as escolhas forem erradas, cabe a você como pai, cabe a você como mãe apenas orar. Você não tem mais como manipular. A Bíblia fala que não é por força e nem por violência. Então aí quando a criança chega a um certo ponto, a mãe se frustra, o pai se frustra, porque afinal de contas eu não consigo mais ter controle sobre toda essa situação. Eu estou usando a questão do filho, mas nós podemos falar sobre várias situações da nossa vida. E quando o profissional não consegue mais ter domínio sobre as suas finanças? Pastor, eu cheguei a um ponto que quanto mais eu trabalho, parece que mais dívida eu faço. Eu não sei o que está acontecendo, pastor. Eu tenho a minha própria empresa, eu tenho o meu próprio estabelecimento, e tem hora, pastor, que já passou pela minha cabeça de fechar as portas e trabalhar como funcionário, porque parece que eu vou bem melhor do que como dono do meu próprio negócio, porque cada investimento, cada tentativa, ao invés de eu ver as coisas darem certo, ao invés de eu ver as portas se abrindo, ao invés dos milagres acontecerem, eu estou cada vez me sentindo amarrado. E aquele medo de fracassar, aquele medo de chegar ao fundo do poço, está se aproximando cada vez mais. E quando a mulher não tem mais domínio sobre o casamento? Porque antes, quando ela chegava e dizia para o marido, olha, eu estou mal, o que você fez, o que você falou, machucou meu coração. O homem poderia até ir para lá, fazer aquele de forte, de difícil, mas ele se quebrantava, voltava e pedia perdão. Ele retrocedia, ele voltava atrás. E agora que ele sai, passa o dia inteiro, passa a noite inteira, se brincar, volta no outro dia e não quer nem saber como estão os seus sentimentos. Não sabe como você passou a noite, não sabe como passou os seus filhos, não sabe se precisou de algum socorro ou se você passou por algum desespero na madrugada. Irmão, a pior sensação do mundo é quando você sente que não tem mais domínio sobre a sua própria vida. Quando você fala assim, pastor, eu não estou vivendo, alguém está me empurrando para viver. Eu não estou fazendo as minhas escolhas, eu não estou tomando decisões, não sou eu quem estou projetando a minha vida, alguém está tendo domínio sobre ela. E é lógico que eu estou falando no sentido espiritual, porque às vezes não é Deus que está planejando o seu futuro, não porque Deus não queira, porque diz o Senhor, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Se eu não tenho vivenciado nenhuma dessas três coisas, eu preciso rever se eu estou sendo dominado, se o controle da minha vida está nas mãos do Senhor ou está nas mãos de outro. E aí, analisando, o Espírito Santo foi me mostrando três coisas que de alguma forma tentam tirar o controle da nossa vida. O primeiro, irmão, é o principal de tudo. A Bíblia fala que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Olha o que diz Efésios, não tinha preparado, mas vamos ler. Vocês vão ver olhar para cima, é porque eu estou hoje embaixo, porque nós tivemos um probleminha na nossa sonorização, então eu vou estar olhando mais para cima do que o normal. Olha o que diz Efésios capítulo, acho que é o 6 mesmo, capítulo 6, a partir do versículo 10. Coloca para mim, irmão, vamos lá. Diz assim, ó, vai para o 13, pula para o 13. Eu acho que é lá no 13, deixa eu ver. Isso, vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Continua. Estais por firmes, tendo cingido os ossos lombos. Não, acho que não é isso não. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia que fica mais fácil. É essa parte que eu gosto de falar. Se você achar, já coloca para mim aí, irmão. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó, versículo 12, porque, vai ou não vai? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, se o cristão, olha para o pastor agora, se o cristão, ele não entender que todas as vezes que ele precisa alcançar de Deus um favor, ele precisa travar uma batalha, ele vai ser um cristão frustrado. Porque, querendo ou não, nós somos levados a acreditar que só o fato de estarmos em Deus é suficiente para que as bênçãos elas nos acometam, que as bênçãos elas venham sobre nós, e não é bem assim. Ah, pastor, mas eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, eu vivo em santidade. Desde o dia que o pastor Jaime falou essa frase, eu gravei no meu coração. Santidade não é imunidade. Irmão, homens santos também morrem. Amém, pessoal? Homens santos também morrem. Davi morreu, Samuel morreu, Jesus morreu e ressuscitou. Nós temos aí vastos homens de Deus que já não estão mais no nosso meio, que eles morrem, eles partem. E vão partir de alguma forma. Então eu não tenho que colocar na minha cabeça que pelo fato de eu ser um homem de Deus, um homem de oração, uma mulher santa, que eu não vou travar uma batalha, que eu não vou travar uma luta. O nosso maior erro é que a gente se prepara muito para receber a bênção. A gente se prepara muito para receber o milagre. A gente se prepara muito para receber aquilo que o nosso coração deseja. E por estar só voltados a nos preparar para receber a bênção, nós não nos preparamos para travar uma batalha. Nós não nos preparamos para resistir inimigo. Lembra de Daniel? A Bíblia fala que ele resistiu durante 21 dias. Ele ficou ali, ó, eu quero aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Meu irmão, a gente erra nisso, a gente esquece contra o que a gente tem lutado, e é contra o diabo. E algumas pessoas muitas vezes não levam isso a sério. Alguns hoje chegam a dizer que é coisa da cabeça dos homens. Alguns que se dizem de Deus chegam ao ponto de dizer que as igrejas hoje usam essa questão do diabo para aprisionar as pessoas. Irmão, vou ser bem sincero contigo. Há um tempo atrás eu poderia até dizer que algumas pessoas, elas se deixavam levar pelo que as pessoas falam. Mas hoje não. Hoje nós temos um povo na igreja que é um povo douto, conhecido, entendido. Nem todo mundo que está na igreja é falta de entendimento, pelo contrário. Se está é porque entende muito bem. Sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por quem? Por Ele, se não for pelo Senhor. Está na hora de eu rever a minha vida. Peraí, será que eu tenho me preparado dessa forma? Será que eu tenho lutado contra o que realmente eu devo lutar? As nossas lutas são espirituais. E a Bíblia fala que eles atuam nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, até as minhas bênçãos estão neste lugar. Efésios mesmo, se eu não me engano, 1:3, a Bíblia fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. A Bíblia fala que os principados e potestades estão nos lugares celestiais, bem como também aquilo que eu busco diante de Deus também está nos lugares celestiais. Eu preciso aprender a me preparar para batalhar, para guerrear, para lutar,
para enfrentar o que for preciso enfrentar, para alcançar o desejo no meu coração. E muitos não se preparam para lutar contra o diabo. Muitos não se preparam para lutar contra Satanás. Alguns até desconsideram, falam, não pastor, hoje Jesus venceu, a vitória na cruz nos deu o direito de viver vida em abundância. Pois é, mas o mesmo Jesus que morreu na cruz foi exatamente o mesmo que disse isso aí, ó. João capítulo 10, olha a sua Bíblia aí. Enquanto isso, vamos acompanhar na tela. João capítulo 10, versículo também o 10. Olha o que o Senhor Deus diz. O ladrão, isso quem está falando é quem? Quem está falando isso, pessoal? Jesus, fala Jesus. Então quem está falando isso aí é quem, pessoal? Então Jesus disse, o ladrão, que representa a figura de quem? Do diabo, de Satanás. Ele não vem, ele não virá, ele não se achegará, se ele não souber que ele tem a chance de, primeiro, roubar, segundo, matar e terceiro, destruir. Cristo, que era Cristo, estava tentando nos fazer entender, gente, acorda, entenda, o ladrão, ele não vai vir se não for para fazer essas coisas. Ele não vai vir se não for para causar esses 3 desastres na vida de uma pessoa. Primeiro, roubar. E isso ele tem feito, irmão, a cada dia. Ah, pastor, mas eu ainda continuo prosperando, eu ainda continuo sendo uma bênção, a minha vida de alguma forma está boa, eu não posso reclamar do que eu tenho tido. Mas e como anda a tua fé? Será que ele não tem conseguido fazer isso com você? Lembra da parábola do semeador? A Bíblia fala que a parte daquela semente caiu à beira do caminho. E vendo as aves de rapina, as aves dos céus, arrebataram-nas. Quantos hoje falam assim, pastor, parece que eu estou no automático, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas dizer que eu tenho uma fé viva, ativa hoje em dia, eu acredito que eu já não tenho mais não. O diabo de alguma forma usou alguma situação e continua usando qualquer situação que seja para minar a sua fé. Por isso que hoje a maioria das pessoas, elas mesmas não se colocam diante de Deus para orar por causa dos seus problemas. Elas mesmas não travam as suas batalhas. Elas geralmente colocam isso nas mãos dos outros. Elas geralmente colocam, como eu sempre acabei falando na igreja, não já falei? Por exemplo, é errado pedir oração? Sim ou não? Não, não é errado. Tanto que a Bíblia fala que nós temos que orar uns pelos... É ordenança, peraí Deus, eu preciso saber quem está passando por luta e eu vou começar a orar. Eu vou saber quem está passando por dificuldades e eu vou começar a clamar a Deus pela vida desta pessoa. Errado não é pedir oração, o errado é só pedir oração e não fazer mais nada. Porque tem muitas pessoas que vêm aqui na igreja, e às vezes em horário diferenciado, e falam assim, pastor, ora por mim que eu estou passando por isso, tal. Tá bom, meu irmão, vou orar por você, vou clamar a Deus. E a pessoa vai para casa, mas em casa a pessoa não faz nada. A pessoa não trava aquela batalha, a pessoa não é perseverante, a pessoa não é decidida, a pessoa não resiste ao inimigo, assim como o Senhor nos ensinou, até que ele fuja de vós. Às vezes quem acaba nos fazendo retroceder é o problema, quem nos acaba fazendo voltar atrás é as obras do inimigo. E o diabo, Satanás, o inimigo, Jesus deixou claro, ele não vai vir se primeiro não for para roubar, segundo, para matar, para fazer com que aquela tua vontade de servir a Deus, de estar na presença de Deus, de andar com Deus, não venha mais existir. Como eu já falei em várias reuniões de domingo, quantas pessoas hoje não vê mais razão de estar na igreja? E olha o que acontece, a pessoa ainda ela tenta encontrar justificativa para não estar aqui. Só que nós nos esquecemos de um simples detalhezinho, qual que é? Que Deus, ele conhece a intenção do quê? Do nosso coração. Ele sabe qual é a intenção do nosso espírito. Sabe, não estou dizendo que seja você, amém? Mas sabe aquela pessoa quando vai te chamar para fazer alguma coisa, para sair ou para fazer, e você inventa de fazer alguma coisa na hora, para quando a pessoa passar a falar assim, vamos lá, agora não dá, porque eu estou com roupa em cima da mesa, estou com roupa na máquina, estou lavando, estou com comida em cima do fogão, sabe aquela desculpa desfarrapada, que a gente usa para despistar algumas pessoas, sim ou não? Sim ou não? Quem já fez isso? Levanta a mão, não vou te condenar não, levanta a mão. Sabe aquelas desculpas que nós damos? Essas mesmas desculpas nós usamos para Deus e esquecemos de um detalhe, que Ele conhece a intenção, diferente dos homens.
O homem pode até acatar, não, verdade, é verdade, você é uma mulher casada, tem que cuidar da sua casa mesmo, não entendo, pode ficar tranquilo, não vou ficar chateada não, você está mais do que certa. Mas aí quando a gente faz isso para Deus, se esquecendo de um detalhe, Deus sabe que você inventou de lavar a louça justamente na hora que não deveria. Deus sabe que você inventou de limpar a casa bem na hora que não deveria. Deus sabe que você decidiu ficar no trabalho justo nos dias de culto, sendo que você poderia fazer em horários intercalados. Deus conhece, irmão. Essa é a nossa maior tolice. A gente pode nos enganar, podemos enganar quem quer que seja, mas não enganamos o Senhor. Não enganamos o Senhor. O ladrão ele vai roubar, o ladrão ele vai vir roubar, mas também vai matar. Ele quer levar consigo a presença que antes nós sentíamos. Não tem mais razão, pastor, para que ficar orando, para que ficar levantando a mão, para que ficar vindo na igreja quarta, para que ficar vindo na igreja sexta, para que ficar vindo na igreja domingo? Não, sinceramente, pastor, eu também tenho vida, eu também quero ter entretenimento, eu também quero me divertir, eu também quero espairecer a cabeça. E ninguém é contra isso, ninguém é contra isso. Mas geralmente quando o diabo está conseguindo roubar alguma coisa de alguém, está roubando também o tempo que é do Senhor. Está roubando também o tempo que é de Deus. Está roubando o tempo que pertence ao nosso Pai. Ele não virá se não for para roubar, matar e destruir. Você já teve uma visão de algo destruído? De uma ruína? Bom, nós tivemos agora, recentemente, que encheu as nossas notícias no país inteiro, que foi aquela explosão de uma fábrica de fogos de artifícios no... É Líbano? É Líbano? Foi no Líbano? Foi no Líbano, né? Que explodiu, você ficou sabendo? Sim ou não? Irmão, se você não ficou sabendo, eu pergunto, você é da terra? Porque até quem não queria, irmão, ficou sabendo dessa explosão aí. Talvez a pessoa viu o vídeo, mas não assimilou uma coisa com a outra, né? Que explode, saiu destruindo tudo. E hoje a calamidade se instalou lá. Aí agora você vê o local... tudo em ruína, tudo em destruição. Você aparentemente você não consegue colocar esperança, mas tudo pode ser reconstruído. Lembra do 11 de setembro? Quando as torres gêmeas sofreu aquele ataque de terrorismo? Vai lá ver agora. Há um projeto, não sei se é verdade, mas há um projeto de fazer algo muito mais glorioso. Mas está lá, foi reconstruído, tudo passa. Meu irmão, o diabo tem deixado a vida de muita gente em ruínas. E o pior é que as pessoas não estão fazendo absolutamente nada. O ladrão ele não vai vir, se não for para roubar, se não for para matar, e se não for para destruir. E não paramos por aí. Nós temos 3 exemplos práticos, apenas para serem citados. Primeiro, nós lembramos de Jó. Lembra de Jó? Olha o que diz Jó capítulo 1, a partir do versículo 12. Olha o que diz lá, por favor. Se puder ser bem mais rápido e preciso para mim, melhor. Tira os efeitos. Se tirar os efeitos, ele entra rápido, não demora. Aí não atrasa no computador. Diz assim, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra eles não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Todos nós sabemos por que ele fez isso. A Bíblia fala que Satanás, a Bíblia diz que ele rodeou a terra, e quando os filhos de Deus se reuniram para se apresentar a Deus, ele se colocou no meio dos filhos de Deus. Então cresce, irmão. Pelo amor de Deus, cresce. Para de ser um cristão inocente, achar que pelo fato de nós estarmos na igreja, dentro da igreja não ocorrerá certas coisas. Mas vai. É exatamente aqui que ele quer que aconteça. Para que você tenha sua fé destruída, roubada e até mesmo morta. É aqui dentro. Ele vai usar circunstâncias, ele vai usar situações, ele vai usar coisas que vão acontecer, ainda que involuntário, porque ele não tem liberdade. Entenda que ele não tem liberdade no nosso meio. Ele tinha liberdade no céu? Não. Ele não tinha liberdade, mas estava lá. Ele não tem liberdade no nosso meio. Ele vai ser oportunista, ele vai esperar situações acontecer para justamente te acometer. Para fazer algo mexer com você, para fazer algo te entristecer. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando eu fui pastor na cidade de foi Sorriso? Não, Sinop? Jesus agora... não, foi Sorriso mesmo. Foi Sorriso.
É porque eu estou confundindo os salões. Eu tinha um hábito, hoje eu não tenho, e não foi por causa disso, é porque a gente vai passando o tempo e vai mudando, tá? Eu me lembro que eu tinha uma brincadeira, eu já fiz algumas vezes com vocês aqui, eu já falei para vocês, mas é necessário, tem sempre alguém que vai ouvir de novo. Eu falava, pessoal, terminou de cantar, bater palma, louvar, aí eu falava, pode se sentar. Aí quando todo mundo ia se sentar, geralmente eu brincava, só quem está cansado, só quem está desanimado. Aí as pessoas mais do que nunca se levantavam e não sentavam. Eu não, pastor, eu estou pronto para louvar mais ainda. Passados uns dias, uma pessoa me procurou, porque ela encontrou um irmão da igreja. E esse irmão tinha se afastado. E aí ela foi então, questionou, falou, mas por que você afastou? Por que você não foi mais na igreja? O que aconteceu com você, irmão? Ele falou assim, por causa do pastor. Aí a irmã falou assim, bom, ele deve ter feito alguma coisa bem horrenda para esse homem se afastar desse jeito. Irmão, eu não quero ser curiosa, mas deixa eu te perguntar, por quê? O que o pastor fez? Não, quando o pastor fazia o culto lá, terminava de louvar a Deus e mandava a gente sentar. E quando a gente ia sentar, ele falava só quem estava com preguiça. Eu não sou preguiçoso, não. Onde já se viu o pastor falar uma coisa dessa para mim? Eu falei assim, gente do céu, misericórdia. Olha só, o diabo, ele quer usar um pretexto na igreja, em alguma situação, justamente para fazer com que a pessoa tenha sua fé roubada, destruída e morta. Outra vez foi em Primavera do Leste. Nós antigamente, a igreja, ela não tinha implantação das maquininhas de cartões de créditos na igreja, que facilita, até para proteção da igreja e proteção sua mesmo. Você chega na igreja, você vai ficar, principalmente em grandes metrópoles, quando as pessoas sabem que o índice de assalto é muito grande. Então a maquininha veio para facilitar. Não, pastor, entrou lá, eu passo, não ando com dinheiro na mão, não corro risco, a igreja também fica livre de qualquer tipo de situação. E aí eu me lembro que um dia, quando a maquininha chegou na igreja, uma pessoa simplesmente desapareceu, sumiu, nunca mais veio. Quando foi questionada, onde já se viu maquininha de cartão de crédito na igreja? Que mundo nós estamos chegando? Aí eu falei assim, ó irmão, não é por nada não, mas eu acho que a maquininha de cartão de crédito é mais crente que aquela pessoa. Por quê? Porque ela foi e a máquina ficou. Só para você ter ideia. Irmão, abra os olhos, vigie. O diabo quer pretexto, o diabo quer justificativas, circunstâncias, como nós estamos acabando de ler. Ele entrou no meio, ele não tinha liberdade, mas estava no meio. E a Bíblia fala que então ele disse assim, Deus perguntou, observastes o meu servo Jó? Ele disse, sim, acabei de rodear a terra e passear por ela. E você viu Jó? Vi? Com certeza eu vi. E Deus então se gabando, viu homem fiel, homem reto, homem isso, que não sei o que. E de repente o diabo virou para Deus e falou assim, toque em tudo quanto ele tem, para ver se ele realmente não blasfema de ti. Isso aqui pega a gente, hein, irmão? Isso aqui pega a gente, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta e quero que você responda para si mesmo, não para mim, porque eu não morri na cruz. Será que o diabo está certo a seu respeito? Será que o diabo está certo a meu respeito? Será que o diabo está certo a respeito de nós cristãos? Porque tipo assim, faça favor aqui, irmão. Ele está aqui louvando a Deus, adorando a Deus, feliz da vida, alegre. E suponhamos que ele seja casado, né? E o diabo vem e toca nos filhos dele. Não, toca na mulher dele. Vai casar um dia, mas não é esse caso. Toca na mulher dele. A mulher dele vira a cabeça e fala, não quero mais ficar casada contigo, eu vou embora, eu não quero saber, meu pai estava certo.